Olá pessoal, bom, como eu havia adiantado, esse vídeo, ele, apesar de curto, a ideia é que ele ajude a gente a entender alguns desses tópicos, como por exemplo, clima, vegetação, relevo e rios. Então nesse, vamos falar de clima e vegetação, e aí óbvio, o conteúdo e o conhecimento que a gente está trazendo sobre ele pode ser usado para a gente poder produzir esses mapas, né? Para que não seja apenas fazer o mapa por fazer, né, como se fosse reproduzir, a ideia é que a gente perceba que quando estamos falando de clima e vegetação, é importante perceber a semelhança dessas regiões, porque não deixam de ser regiões, não deixam de ser regionalizações, né, também, só que agora são regiões naturais, então o critério é natureza, a semelhança entre eles e o primeiro exercício de mapas que a gente fez na segunda ou terceira página, na terceira página da nossa apostilinha, que era o mapa de zonas climáticas. Só que reparem que agora são mapas um pouco mais específicos, um pouco mais detalhados, né? Eles têm mais subdivisões. Vamos lá, o que mais? Reparar também, gente, que as divisões elas são praticamente idênticas, as divisões do mapa de clima e as divisões do mapa de vegetação. O que isso mostra? Que o clima influencia na vegetação, então o clima, a forma como a atmosfera funciona, como os fatores climáticos vão funcionar, determinam, de certa forma, influenciam a vegetação. E, na verdade, a vegetação ela pode reforçar também como o clima funciona. A gente já estudou um pouco, por exemplo, do efeito do poder da vegetação, lançando umidade, lançando evapotranspiração na atmosfera e deixando o clima mais úmido. Dessa mesma forma, o contrário também é válido. Uma vegetação de menor porte, ela também vai jogar menos umidade na atmosfera e vai reforçar a vegetação daquele lugar, né? Por isso que nós temos florestas em alguns lugares, né? Florestas densas, como floresta equatorial, floresta tropical, e temos vegetação menor, uma vegetação de estepe, ou uma vegetação desértica em outros também, tá? Eu acho que isso é o mais importante. Agora, um aspecto importante e interessante é a posição geográfica da África, né, turma? Como ela acaba sendo praticamente dividida ao meio pela linha do Equador, a gente já estudou bastante isso, né? A posição da linha do Equador, turma, a linha do Equador aqui. Reparem, gente, como a linha do Equador, ela acaba, vamos dizer assim, usando uma metáfora, ela acaba funcionando como se fosse um espelho. O que eu quero dizer, gente? Imaginem que essa linha ela acaba funcionando como espelho. E aí, o que um espelho faz? Ele reflete. Se a gente observar, tudo que há, né, tanto em relação ao clima quanto em relação à vegetação, em direção ao hemisfério norte, acaba se repetindo no hemisfério sul. Né? É quase como se a linha do Equador ela funcionasse como um espelho. Né? Então, a gente tem primeiro o clima equatorial na região da linha do Equador. Aí eu subo um pouquinho e desço um pouquinho, eu encontro o clima tropical, que vai gerar uma vegetação aqui no continente africano de savanas. As savanas semelhantes aos cerrados aqui no Brasil, né? A gente fala que o cerrado é a savana brasileira. Na verdade, aqui é para representar uma vegetação de clima tropical, ou seja, tem chuva uma boa parte do ano, mas também tem estações secas de estiagem, mas uma vegetação que ela não é nem de um porte tão grande, de tamanho tão grande quanto uma floresta, mas também não é uma vegetação tão baixinha, de porte tão próximo do chão como é o caso das estepes e as vegetações menores. Depois, se eu sigo e subo mais ao norte, eu vou encontrar, gente, uma vegetação, eu estou colocando aqui de amarelo, na verdade, mas eu estou colocando aqui o clima de o clima semiárido, que vai equivaler às estepes, vegetação de menor porte. Depois eu vou encontrar os desertos, mais ou menos aonde vai estar, agora eu estou passando em roxo, tá? O trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, tá bom? Eu sei que vocês já devem ter estudado, devem se lembrar, gente. Nós já estudamos, acho que em ciências também foi falado, que os desertos e os trópicos são áreas onde ocorrem geralmente os grandes desertos. Isso, na verdade, é uma exceção apenas na América do Sul, porque nós temos o efeito dos rios voadores que influencia muito o clima aqui da região cortada pelo Trópico de Capricórnio, onde está São Paulo, né?
Que mais que eu acho importante? Esse padrão, pessoal, de repetição de climas, né? Então, do Equador, tropical, semiárido, árido, e subindo. Depois eu vou encontrar o clima mediterrâneo, que é uma variação do clima temperado, só que com clima um pouco seco nos verões e com invernos mais úmidos. De certa forma, esse padrão ele acaba tornando a identificação e a caracterização dos climas até intuitiva, né? A gente não precisa decorar se a gente souber que os climas vão se repetindo a partir da linha do Equador. Reparem também, pessoal, que a gente tem dois grandes desertos, né? A gente tem o deserto do Saara, eu estou circulando ele agora um pouco de verde aqui, tá? E a gente tem aqui ao sul um deserto que ele é chamado de deserto do Kalahari ou Namíbia Kalahari, porque ele já pega inclusive o litoral do país Namíbia, que é muito seco. Reparem que eles são desertos que têm apenas a extensão territorial diferente, o Saara é muito maior, né? Tá bom? Uma vegetação muito emblemática é a vegetação de florestas. Então, por exemplo, a gente tem a floresta do Congo e veja como ela parece bastante a vegetação da floresta amazônica. Inclusive, o rio Congo lembra muito o rio Amazonas aí, para mostrar que é uma vegetação que tem bastante umidade e bem densa. Outra vegetação bastante emblemática, pessoal, são as savanas, que são essas vegetações de transição entre as áreas úmidas de florestas e as áreas semidesérticas, as estepes e os desertos. Então, mais ou menos por aqui, a gente termina essa nossa explicação sobre clima e vegetação, tá bom? Completem os mapas com base nessa descrição, nessa explicação e espero que vocês tenham aproveitado. Vamos ver o próximo material que está aí disponível para vocês.